Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Devido a uma nova onda de infecção pelo coronavírus, está circulando com grande intensidade, nós sentimos na obrigação de nos mantermos atentos quanto aos cuidados, com asepsia principalmente das mãos. Porém, deixamos a juízo de cada pessoa o uso de máscara, ou não dentro ou não das dependências do núcleo. Contudo, se alguém estiver com sintomas de gripe, pedimos que a máscara seja usada. E agora eu convido o nosso companheiro Anderson para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite a todos. Mestre Jesus, lhe agradecemos a oportunidade de vir até essa oficina do Teu Evangelho para acolhermos as melhores influências da espiritualidade e para cada vez mais aproveitar a oportunidade de semear aqui o bem para colhê-lo no futuro. Que possamos, Senhor, nos preparar aqui e agora para as tarefas do porvir e que possamos ser dignos da confiança em nós depositada. Que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 53, cujo título é Sementeiras e Ceifas, e que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Vamos convidar agora nossa querida palestrante para falar do tema Sementeiras e Ceifas. É com muita alegria que convidamos agora a nossa companheira Ângela Fernandes, que é palestrante espírita e também colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda. É uma responsabilidade grande estarmos aqui hoje, né? Porque não tenho nada a ensinar de mim mesma. A gente vai apenas, né, buscar uma reflexão maior dentro do tema do Evangelho. E vocês repararam, né, todos estão sabendo que hoje nós estamos encerrando o nosso ano de atividades, né, na quinta-feira. E é a propósito mesmo o título de hoje, né, Sementeiras e Ceifas. Quem de nós não está refletindo como foi esse ano que passou? O que a gente conseguiu realizar, se é que, né, a gente tinha algum plano, alguma coisa que a gente planificou que queria realizar deste ano. Será que a gente conseguiu? Será que não? Mas os nossos planos, os planos que nós fazemos, que nós estamos refletindo, ou que aqueles que nós estamos planejando já, está começando o novo ano, né? Como que vai ser o novo ano? Como são os planos que a gente faz? Eu vou dar um exemplo assim, de um plano que eu fiz, mas eu não consegui, viu, gente? Porque eu sempre falo assim, sempre que chega a época de chuva, sabe? Porque minha coberta está uma beleza de goteira, sabe? Minha coberta lá fora. Aí eu falo assim, não, esse é o último ano que eu passo assim, porque ano que vem já vai estar arrumado. E ano que vem, entrando e saindo, ainda não arrumei, não. Então, ainda não consegui. E o que significa isso? Que a gente faz planos para quê? A gente sempre faz os planos para... Não, para a nossa vida material. Você planeja o que você vai conseguir. Esse ano eu quero, né, eu reformar a casa, ou reformar a coberta, eu quero emagrecer. Ilusão, hein? Cada vez mais gorda. A gente faz um tanto de plano. Eu vou fazer uma faculdade. A gente faz um tanto de planos, né, mais materiais, dentro da nossa vida material. Não que isso não seja útil. Não que a gente não precise disso, né?
Mas quais os planos e quais as reflexões que a gente faz do nosso comportamento moral dentro deste ano que passou? E quais os planos que eu faço, que eu quero melhorar e que eu quero concretizar dentro do meu desenvolvimento moral para o próximo ano? Quais são os meus planos? Vem pensar. Eu estou falando isso porque eu sempre que venho aqui falar sobre um tema do livro, eu sempre realço que eu acho esses livros maravilhosos, porque o nosso benfeitor Emmanuel vai lá num capítulo, né, tira um versículo, coloca e faz uma grande explanação. Foi somente a partir daí que eu comecei a compreender o Evangelho. Porque se eu lesse lá, no contexto do Evangelho, o que está escrito, você vai para o outro texto lá, para a gente ir acompanhando. Olha lá. Se eu fosse colocar, né, se eu fosse ler, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Eu, sinceramente, eu não entenderia o que significaria isto. Mas o que significa isso? É justamente o que eu falei. Porque os planos que nós os fazemos sempre em termos materiais. Então, são os termos da carne. São as necessidades físicas. As necessidades de enquanto eu estou na carne. Enquanto eu estou nessa existência. Então, são as minhas necessidades de hoje, da minha vida, daquilo que eu preciso fazer. Então, é na carne que eu vou ceifar, que eu vou colher aquilo que eu estou plantando na carne. O versículo após esse significa: aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Então, nós nos esquecemos, nós fazemos muitos planos, que são semeaduras. Nós fazemos muitos planos. Mas dentro destes planos, será o que eu estou semeando? Para as minhas necessidades materiais, que são importantes, eu não estou dizendo que não são importantes, são importantes. Mas elas são tão importantes, estão junto com a minha necessidade espiritual, porque eu estou aqui. Eu ouvi uma palestra do Haroldo e guardei um termo dele que eu achei muito interessante, que falou: gente, nós somos espíritos. Somos espíritos. Estar encarnado ou não é mero detalhe. Não pode ser o mais importante. Então, vamos refletir um pouco no texto e ver o que ele traz para nós. Não é? Plantaremos todos os dias. É da lei. Olha que afirmativa. Ali não está dizendo que eu vou plantar se eu quiser, não. Fala que nós plantaremos todos os dias. É da lei. Que lei? Qual lei? Lei divina. A lei divina se cumpre, queira eu ou não. Existe uma diferença entre livre-arbítrio e determinismo. E nós somos guiados por essas duas leis. Livre-arbítrio, a gente sabe, não é? É a minha liberdade, meu direito de escolher. E isso é uma lei divina. Tem gente que fala assim, mas a gente não tem escolha. Tem. Pensa direitinho, reflete direitinho, porque tem. Mas o que é o determinismo? É aquilo que vem de Deus para nós. Dessa aí nós não fugimos.
Então, a lei divina é determinismo na nossa vida, para todos nós, queiramos ou não, somos governados pela lei divina. Podemos ser rebeldes? Podemos fugir da lei? Não, mas rebeldes nós podemos ser. Tentar. Por quê? Quando eu semeio na carne, eu sou rebelde. Se eu não semear no espírito, se eu não respeitar a minha condição de espírito imortal, que eu estar encarnado é simples detalhe. Eu desenvolvo aqui, eu desenvolvo no plano espiritual. Juntamente com vocês que estão aqui, né, nos ouvindo, existe uma plateia muito maior de espíritos também ouvindo. Os espíritos, quando a gente desencarna, a gente não adquire, desencarnou, virou santo, já sabe de tudo, conhece tudo. Não. Eu desencarno tal e qual eu sou aqui. Então, eu ainda tenho necessidade de aprendizado. Eu aprendo, enquanto a gente está aqui, sentado, de olhos abertos, ouvindo, e eu aprendo quando eu vou dormir. Quando a gente vai dormir, o corpo precisa de descansar. Pelas tarefas diárias, pelo desgaste energético, o corpo precisa, mas o espírito não. E que eu me prepare para o meu sono. Por quê? Porque durante este sono, eu tenho um desprendimento. Se vocês lerem obras espíritas, vocês vão ver que quando a gente dorme, a gente é como se fosse uma morte. Por quê? Porque o espírito está livre do corpo. Ele está ligado ao corpo, porque nós ainda estamos encarnados. Mas ele está lá no plano espiritual. Lá ele vai buscar as verdades espirituais. Lá ele vai aprender a trabalhar, aprender a realidade espiritual. Porque nós estamos aqui para espiritualizar a matéria. É para isso que nós estamos aqui. Não é para materializar o espírito, não. Não. Porque a carne é transitória. Nós temos prazo de validade. Eu, Ângela, ela, todos nós que estamos, temos prazo de validade. A gente não sabe quanto tempo, mas nós temos prazo de validade. Mas o espírito não. Aqui, quantos anos se passam, a gente vai decaindo, né? Fisicamente. Mas, ao contrário do físico, espiritualmente eu posso estar o quê? Devo estar o quê? Evoluindo, progredindo. Não é? Então, plantar não é escolha. O que está dizendo ali, o que eu entendi para mim é isso. Plantar não faz parte da minha escolha, não. Plantaremos todos os dias, é da lei. Não é do meu livre-arbítrio. É determinismo. Eu vou plantar. Olha, e eu estou falando isso para vocês, porque o que eu estou falando aqui é o que eu descobri. Não é que eu estou achando que vocês não sabem, não, porque eu também não sabia, não. Eu achava que eu escolhia, eu quero plantar, vou plantar, vou escolher. Não, eu tenho o direito e o dever de escolher o que eu vou plantar. E se eu vou plantar todos os dias, eu preciso estar atento. Eu preciso me preparar, gente, o que eu vou plantar? Não é? O outro parágrafo diz o seguinte: até os inativos e ociosos estarão cultivando o joio da imprevidência. Eu conheço gente que fala assim: não, viver tranquilo, eu tenho minha consciência tranquila, eu não ajudo, mas eu também não atrapalho. Eu não faço mal para ninguém. Então é um ocioso, um inativo. Mas não tem como a gente não fazer alguma coisa, a gente semear alguma coisa. Não tem, é o que eu falei, é determinismo. A gente está semeando. O que ele está semeando? Imprevidência. Sabe de que eu me lembrei? Eu também ouvi uma palestra falando sobre isso e achei muito interessante. Vocês se lembram daquele senhor, né, que está lá no Evangelho, aquele senhor, aquele poderoso, que ele foi fazer uma grande viagem, chamou seus servos, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 3, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Quando ele retornou da grande viagem,
ele, né, chamou esses servos. E aquele que lhe deu 5, chegou, não, meu senhor, você me confiou 5 talentos. Eu empreguei, eu comerciei, está aqui, os seus 5 e outros 5. E assim foi também com o que ganhou, né, que pegou 3, com o que pegou 4. E quando chegou na hora daquele que ganhou apenas 1 talento, ele falou assim, ó, meu senhor, eu sei que o senhor é muito bravo, né, faz questão, o senhor me cobra muito, eu faço questão, então eu tive medo e enterrei o talento. Então está aqui o seu talento de volta. O que o senhor fez? Aos outros, ele gratificou, né? E com esse ele disse o quê? Que ele era um servo inútil. Que até aquilo que ele tinha, até aquele talento, ia ser tirado dele e entregue a um que já tinha mais. Então, olha lá, ó. Até os inativos estão cultivando o joio da imprevidência. Qual foi a colheita deste que tinha apenas 1? Estagnou. Perdeu o que tinha. Porque ele não fez por onde progredir. Porque Deus acredita em nós. Acredita. Nós somos filhos de Deus. Nós aqui não acreditamos em Deus. Deus acredita e espera o melhor de nós. Porque, como filhos dele, nós somos possuidores dos germes divinos em nós. E é só através das nossas experiências, da nossa semeadura, é que nós vamos colher o nosso desenvolvimento. Porque está aqui. As potências estão dentro de cada um de nós. Todos nós temos, todos. Deus não privilegia ninguém. Você vem ali e fala assim, mas Deus privilegiou aquele nosso meu irmão ali, aquele outro ali, ele tem mais, ele é mais inteligente. Não. É um trabalho que ele fez, que ele conquistou. Um talento que ele aplicou e está recebendo os frutos. Ah, eu sou infeliz, eu não dou conta de fazer nada, eu não busco aprender. O que vai acontecer? Eu vou desenvolver algum talento? Não, aí ele vai ficar enterrado. Mas ele existe. Ele existe. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Gente, se nós estamos plantando todos os dias, plantaremos sempre, nós estaremos colhendo sempre. Lógico que tem atitudes ou coisas que eu faço que eu tenho uma resposta imediata. Mas tem situações que é só ao longo do tempo que você vai ver o resultado. Né? Eu penso nisso assim, por exemplo, nos nossos filhos. Né? Você está cuidando, você está plantando, e você vai ver o retorno disso. Demora para você ver como que eles estão recebendo tudo aquilo que você está lutando para que eles desenvolvam. No nosso trabalho também é a mesma coisa, não é? A gente vai trabalhando, para depois você colher uma aposentadoria digna de um trabalho. Então, tem coisas que nós vemos o resultado rapidamente, como as plantas, né, que está falando aqui. Tem plantas, vegetais, as verduras, por exemplo, você colhe rapidamente. Já as frutas, não, demoram muito para você colher. Mas estamos colhendo e precisamos continuar cultivando. Sempre. Né? Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Aquilo que a gente já falou, né? Que a gente sabe, que a gente vê. Que aquilo que a gente planta aqui, muitas vezes a colheita não vai ser boa, mas eu não faço aqui. Quantas vezes a pessoa fala assim, nada, fulano foi mal,
ele foi desonesto, ele foi essa vida inteira e toda a vida morreu bem. A gente tem certeza que ele morreu bem? O que ele plantou durante a sua vida? A gente ouve, eu acho que quase todos aqui já ouviram isso. De alguém falar nada, que bobagem. Então tem gente que desacredita das virtudes, da honestidade, da bondade. Não, ele foi assim, foi corrupto a vida inteira, foi isso aqui, nem aqui luxo. Morreu no luxo. Mas e daí? O luxo não passa daqui para lá, não. O que é que nós levamos? Só as nossas atitudes. E é com essas atitudes que nós vamos estar vestidos lá no outro plano. E com essa vestimenta, com esse recurso, é que nós vamos reencarnar. Nós estaremos conquistando reencarnações dolorosas. Por quê? Porque você vai ter que resgatar tudo aquilo que você não cumpriu aqui, em que você não quis realizar aqui. Porque, gente, toda reencarnação, ela não nos é dada para que a gente fracasse. Nós todos reencarnamos para progredir. Todos. Mas aqui a gente se encanta com o mundo e acha que nós só somos felizes com os prazeres do mundo, com as aquisições do mundo. E esquecemos das aquisições espirituais. Elas é que nós vamos levar. Se eu quero uma vida melhor hoje, eu estou semeando hoje, eu estou semeando para o meu futuro, mas não é o meu futuro material, não, é o meu futuro espiritual. Estou vivendo na carne, com as necessidades da carne, preciso disso, mas juntamente com isso, com as necessidades do espírito imortal. E nós precisamos nunca perder o foco disso, né? Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir. Os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Não é o que nós falamos aqui? Porque quando aquele que acha que eu estou me sentindo ultrajado, desonrado, e vai lá e mata o seu opositor, o sangue lava alguma coisa? Alguém já viu sangue limpar alguma coisa? Não é? O sangue mancha. Uma mancha difícil de sair. Então, o que eu estou conquistando? O que eu estou plantando? O que eu vou colher depois? A minha honra limpa? Eu é que estou manchando a minha honra. Não é o outro, não mancha a minha honra. Eu mancho a minha honra. Se eu vejo uma injustiça, né? Ah, mas que injustiça. E eu sou muito pobre, fulano é muito rico, e eu trabalho, né, uma empresa, o empresário é muito rico, o patrão é muito rico, eu estou surrupiando e tudo. O que eu estou plantando com isso? A miséria amanhã. Porque eu estou roubando aquilo que não é meu. Se o outro é rico, se eu estou trabalhando, eu tenho que viver com aquilo com quem eu me comprometi de viver, que é com o meu salário. Isso eu estou dando apenas um exemplo, não daria tempo para a gente falar muita coisa. Então, eu espero estar me fazendo compreender, né, com o que eu estou dizendo. Porque se eu estou sendo desonesto hoje, causando prejuízo ao meu semelhante, seja ele quem for, porque eu posso achar que porque o outro é rico, eu não estou causando prejuízo. Estou causando prejuízo, mas na realidade, eu estou causando prejuízo a quem? A mim mesmo, porque eu vou estar plantando a miséria de amanhã, porque é assim que eu voltarei amanhã. Eu lembro do Raul Teixeira, um estudo que eu vi dele, ele comentando que ele estava em Belo Horizonte, e ele tinha feito uma palestra, e estava indo com as pessoas que os convidou, ele estava passando de carro numa grande avenida, e estava indo almoçar num restaurante e tudo, e ele, de passagem, ele viu, né, um mendigo percorrendo todas as
lixeiras, né, catando comida. E ele ficou consternado com aquilo, sabe? Falou assim, puxa vida, eu estou indo agora almoçar num restaurante, né, onde eu vou escolher o que eu vou comer e tudo, e ele está buscando, né, no lixo o que comer. Aí ele recebeu uma orientação da seguinte forma, que mesmo que quisesse ajudar, que ele expôs isso para os companheiros dele, falou assim, olha, esse nosso amigo, mesmo se você quiser ajudar e dar uma comida para ele, ele não aceita. Ele quer catar do lixo. E ele recebeu uma orientação espiritual depois, acho que foi espiritual mesmo, o seguinte, que aquele tinha sido um grande político muito proeminente, mas corrupto, que lesou, né? Lesou merenda escolar, lesou impostos, lesou tudo em seu favor. Ele tinha voltado daquela forma, mas ele tinha um sentimento de culpa tão grande que ele não se achava digno nem de receber um prato de comida. Ele se achava tão inferior, tão lixo, que ele queria tirar a comida do lixo, de tanto que ele havia dado prejuízo. Então, é o que eu estou falando, plantou. Se eu estou sendo desonesto, se eu estou vivendo daquilo que não é meu, eu estou plantando a miséria amanhã. Não é? Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo. Quer dizer, a luz espiritual em si mesmo é diferente das luzes que nós conhecemos no mundo e que nós queremos ter essa luz. A luz, nós queremos ser reconhecidos dentro dessa existência, queremos ter luzes deste mundo, sendo que a luz espiritual é que nos ajuda, quando nós compreendemos a necessidade da semeadura espiritual em nós mesmos, é que nós avançamos a caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Repara as multidões, encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Eu estudando o texto, né, eu sempre fico buscando outros complementos que me ajudem a compreender o texto melhor e a trazer uma compreensão maior. E ontem, eu estava no culto do Evangelho, e o complemento do culto, que eu leio, é o livro Luz no Lar, acho que a maioria de vocês conhecem, né? Ou não? O livro Luz no Lar, ele também foi o Chico Xavier que psicografou, e o espírito é Neio Lúcio. Esse livro chama Jesus no Lar, porque justamente conta da passagem de Jesus, e ele, com os seus discípulos, na casa dos discípulos, ele ia fazer o culto na hora das orações, das preleções dele. Então, está tudo contado aqui. São lições maravilhosas. Aí, ontem, foi nessa lição aqui. Eu falei, oh, que bênção. Essa lição aqui traz tudo aquilo que a gente precisa. Que a gente precisa de compreender, que a gente precisa de seguir. Porque como que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para estar semeando? Semear sempre. Plantaremos todos os dias. Como que eu vou plantar o bem? Como que eu vou saber que eu estou fazendo bem? Como que eu vou saber que eu estou agindo certo? Não é? Porque todos nós queremos colher uma boa colheita. Todos nós queremos. Então, eu achei essa lição e falei, não,
é essa aqui que eu vou levar. E vamos ler para vocês verem como que, né, Jesus torna tudo assim, em palavras, umas coisas simples, muito sábias, né? Difícil é seguir, né? Eu li uma vez também numa camiseta que eu nunca me esqueci, porque eu não gosto, tem alguns dizeres que eu não gosto não, mas tem outros que eu acho grava, sabe? Que fala assim: é muito fácil andar com Jesus no peito. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Reflete nisso, eu achei, sabe, muito bacana. O capítulo é 24 desse livro e chama Os Sinais da Renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Olha, eu li essa primeira frase e falei, olha, ele não está condenando o poder, não é? A gente está sempre querendo condenar tudo que o outro faz, tudo que acha que faz mal para a gente, não. Aí o poder corrompe. A gente que corrompe o poder, né? Porque aqui, ó, o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. Nós temos que ser guerreiros. Nós precisamos ser guerreiros. Não externamente, internamente. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão de vida no lugar onde estiver. Nós não somos palavras, não são as palavras que dizem de nós, são as atitudes. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. A verdadeira nobreza. Essa é a verdadeira nobreza, aquela que se estende a atender os necessitados. Achar que também eles são nobres, e essa nobreza pode ser compartilhada. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Nós podemos ter, sim, esse sentimento. Nós não podemos condenar nenhum sentimento. Nenhum. A gente tem que observar como empregar este sentimento. O santo não é aquele santo que precisa da nossa veneração. Não é? Respeito todas as religiões. Mas o santo realmente aqueles que eles canonizam, né, foram aqueles que se preocuparam com o semelhante, que cuidaram do semelhante.
Eu ouvi hoje, né, ouvindo uma palestra, que São Francisco de Assis, né, porque ele estava vivo, com um discípulo dele chamado, acho que Ângelo. Ele tinha saído, chegou, né, lá no mosteiro, lá na ordem franciscana, onde ele tinha muitos, todos eles chamavam ele de pai Francisco, né? Então ele foi chegando lá com umas doações, com uns pães, porque eles viviam disso, né? E de assistir. E aí, esse discípulo dele, né, não sei se é bem o nome de discípulo, mas esse lá, chegou e falou assim: Pai Francisco, você acredita que nós fomos abordados, que bateram aqui 4 malfeitores e vieram aqui bater pedindo ajuda, pedindo comida? Aí ele falou assim: e o que você fez? O que você fez, Ângelo? Ele falou: claro, Pai Francisco, que eu os enxotei daqui. O senhor não acha que eu estou certo de não querer, né, que venha aqui esses malfeitores? A que nós estamos nos expondo, né? Eles são famosos porque eles são cruéis. Aí, o Pai Francisco olhou e falou com ele assim: olha, ele falou: o senhor não acha que eu agi certo? E queria a aprovação do Pai Francisco, queria ter um elogio, né? Porque achando que ele protegeu o mosteiro. Ele falou assim: olha, eu não vou te falar se você está certo ou errado, não. Vou só te fazer uma pergunta. O que Jesus faria se fosse Jesus que atendesse esses 4 malfeitores? Aí o discípulo baixou o olhar, ficou-se muito envergonhado. Aí ele falou assim: pois é, ele agiria diferente. Então, ele falou assim: não, eu estou muito arrependido, eu estou vendo agora que eu agi errado. Ele falou assim: então agora você vai fazer o seguinte. Ele falou assim: se eles voltarem aqui eu vou atender. Ele falou: não, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses pães aqui, o vinho, e vai atrás deles. Vai buscá-los e peça-lhes perdão pelo modo como você os tratou. E diga-lhes que durante toda a vida deles, o resto da vida deles, todas as vezes que eles baterem aqui à porta, eles serão atendidos. E assim o irmão Ângelo fez. Pegou o pão e o vinho e saiu. E encontrou os 4 malfeitores. Chegando perto dos 4 malfeitores, ele se ajoelhou, chorando, e pediu perdão pelo que ele havia feito, pelo modo bruto, descortês, né, com que ele os havia tratado. E que ele estava pedindo perdão. E que eles aceitassem, né, o que ele havia levado, e que podia ter certeza que durante o resto da vida deles, todas as vezes que eles passassem no mosteiro e que batessem, eles seriam atendidos e sanados nas suas necessidades. Todos choraram. Ele falou: os 4 malfeitores, ajoelhado aqui pedindo perdão, ele pedindo perdão. Aí, qual foi o desfecho da história? Esses 4 malfeitores voltaram e foram os mais novos 4 discípulos de Francisco de Assis, de Pai Francisco. O mais santo, não é? Olha aqui. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual. Pai Francisco viveu para os pobres, para os necessitados, para todos. Evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e imundície, mas aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Olha que resgate maravilhoso tiveram esses 4 malfeitores. A gente não sabe quando a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Então vamos estar sempre semeando o bem. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Que é o mesmo caso que a gente aludiu e que a gente contou aqui de Pai Francisco. O mais sábio
Não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, construir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Neste ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante. Gente, aqui, volta aqui no texto. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Não foi esse o conselho que nós recebemos aqui de Jesus? Não foi? Aqui ele não mostrou a sementeira e a colheita? É aqui, aqueles que fizerem isso, é aqueles que estarão acendendo a luz espiritual em si mesmos. Eles não estão procurando a luz do poder, a luz da sabedoria. Essa luz eles não estão buscando para si mesmos. Eles estão buscando, sim, cultivar essas luzes para servir ao próximo, não para se engrandecer e se valorizar. Porque aos olhos de Deus, nós seremos valorizados pelas nossas atitudes. Jesus nasceu numa manjedoura, quando, pelo poder que ele tem, ele já tinha, que ele tem ainda, ele poderia nascer cercado de luzes, de luxo, de tudo, não poderia. Mas o que ele veio trazer para a gente não foi isso. Ele não veio semear na carne. Ele veio semear no Espírito. Ele veio semear no Espírito. Ele viveu entre os pobres, entre aqueles que necessitavam e que aceitavam a sua palavra. Por quê? Porque se ele fosse levar a palavra lá nos palácios, ele foi rejeitado. Por quê? Porque lá era a semeadura na carne. E ele estava chamando a atenção para a semeadura no Espírito. Mas ele estava se colocando. Ele não precisava mais estar aqui entre nós. Ele não tinha necessidades evolutivas. Ele não tinha mais essa necessidade. Por isso que ele marcou tanto na sua estada aqui na Terra. Porque ele não tinha necessidades evolutivas, mas ele veio para falar assim: acorda, meu povo, acorda aqui, ó. Ele teria como se livrar de tudo aquilo que ele passou. Mas ele veio mostrar isso, que aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Ele veio para semear no Espírito. E o que ele mostrou? Passou por todo o processo que ele estava nas Escrituras, que ele passaria, por todo o sofrimento, pela crucificação, pela rejeição, por tudo. E depois, como que ele voltou? Ele passou por tudo isso, foi embora? Não, ele não foi embora até hoje, né? Ele está conosco. Mas ele veio, ele se fez presente entre os discípulos, resplandecente.
resplandecente. Numa beleza que nenhuma palavra que existe no nosso dicionário é capaz de definir. Isso eu já li em livros. Que não existe como definir a beleza, a luz de Jesus. Eu li um livro que quando Jesus apareceu, né, porque quando a primeira vez Jesus ressuscitado foi Maria, né? Ela chegou assim naquela luz que ele disse assim: não me toques. Eu não sei se isso está no Evangelho, eu li nesse livro, tá, gente? Ele falou: não me toques. Ele falou isso porque se vocês, agora não, né, que essas luzes são diferentes, mas quando essa luz normal que a gente tinha mais antiga, que ela estava acesa, se você pegasse na luz, o que acontecia? Ela queima. Então, Jesus disse: não me toques, né, porque ela foi, né, nossa, que alegria para ver. Ele não podia tocar, porque ele estava ainda possuidor de toda a sua luz, ele estava ressuscitando, ele tinha acabado de ressuscitar. Então ele tinha que apagar, porque Jesus teve que apagar a sua luz um pouco, né, amortecer a sua luz, para estar entre nós. Porque senão nós nem o veríamos. Tamanha a luz de Jesus. Por isso que ele veio, por isso que ele encarnou entre nós. Porque somente na carne que nós conseguiríamos ouvir, ver Jesus. Compreender, nós estamos buscando compreender mais de 20 séculos, né? Que a gente está buscando compreender. Mas que bom que a gente está buscando, a gente não pode desistir. É devagar. Jesus sabe disso. Deus sabe disso. Nós não podemos desanimar. Nós temos que prestar atenção. E qual a ferramenta que nós temos? Plantaremos todos os dias. É da lei. É ferramenta de progresso. É ferramenta de progresso. Quando eu me despertar, agradecer pelo dia, pelo bem, pela dádiva de poder estar aqui. Vida, eu vou ter sempre. Eu sou um espírito imortal. Mas enquanto eu estiver aqui, eu ainda necessito estar aqui. Eu ainda tenho que aprender aqui. Até o dia em que Deus achar que eu devo estar aqui. Vamos bendizer todos os nossos momentos. Vamos agradecer a dádiva da vida. E vamos prestar atenção. Eu fiquei muito tocada com essa primeira frase. Gente, plantaremos todos os dias, é da lei. Eu falei: meu Deus, se você está falando, você está plantando. Se você está trabalhando, você está plantando, você está exemplificando. O seu comportamento, você está plantando, você está exemplificando. O que você vai colher com isso? O que nós podemos colher, o que mais nós queremos colher é o que, gente? Consciência tranquila. De podermos, né, chegar no final do ano, não precisa ser no final do ano, não pode ser no final de todo dia, né? Todos os dias, como Santo Agostinho dizia, falar: como foi o meu dia de hoje? E se a gente pensar, quantos benefícios nós recebemos todos os dias? Despertar no meu lar, ao lado daqueles que eu amo, ou às vezes distante, mas estou vivo. Abrir os olhos, quando muitos estão nas trevas. Mas mesmo se eu abrir os olhos no hospital, que bom, estou recebendo o tratamento que eu necessito. Em tudo dai graças. Porque quando a gente começa a pensar assim, a gente não tem tempo para se deixar ficar deprimido, para se deixar ficar desanimado. Nós temos que ser guerreiros, sempre, em todos os momentos. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para que cada vez mais a gente possa compreender o Evangelho de Jesus. Eu não. As explicações de Emmanuel, de Neio Lúcio, de palestras que eu ouço, né? Eu aqui, por estar aqui, sou mais beneficiada, porque a gente estuda, a gente descobre tanta coisa que eu pensei, eu achei que eu sabia, não sei não. Estou sabendo agora. Daqui para frente tem que fazer diferença, né? Eu desejo a todos vocês um ano
de muita renovação espiritual, renovação de atitudes. Nós estamos mergulhados no oceano de bênçãos divinas. Cabe a nós mantermos o recipiente do nosso coração receptivo, para que essas bênçãos possam fazer a diferença no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Jamais estaremos abandonados. Quando estamos passando por momentos de desafio, por momentos de dificuldades, pode ter certeza, Deus está dizendo assim, é agora o momento, agora você dá conta, agora você pode. Você está agora desenvolvendo uma potência que você precisa. Você não soube usar no passado, mas agora você vai saber usar. Então, todos os nossos desafios são oportunidades de crescimento. Que a paz esteja em todos os corações e seja constante em todos os momentos da nossa vida. Boa noite a todos e muito obrigada.